Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é qualidade, é tradição, você sabe que coloca na mesa. Então confira os alimentos da Mesani, ou as novidades, no seu site Mesani, www.mesani.com.br. E Humanidade Livre também você já deve conhecer. É um programa de reflexão onde você participa sugerindo temas, fazendo questionamentos, perguntando, enfim. É só você entrar na minha página, Padre Beto Bauru, curtir a página e lançar o seu questionamento, fazer a sua pergunta ou fazer a sua sugestão de tema para que a gente possa enriquecer esse programa que vai ao ar toda semana, pelo menos ao vivo, às quintas-feiras, às 22 horas. E se você quiser conferir os programas anteriores, nós já temos nós já temos um ano, não é, de existência, você pode entrar na minha página, Padre Beto Bauru, lá você tem todos os programas, ou na página do Facebook da TVC Bauru. Lá também tem todos os programas exibidos, todos os programas Humanidade Livre. Então entra na minha página agora no Facebook, Padre Beto Bauru, e você pode curtir lá e fazer a sua pergunta, enriquecendo aqui o nosso programa. Não é? Eu gostaria de começar o programa, enquanto o pessoal não entra, falando um pouco sobre um tema que está aí na discussão do momento, que é suicídio. Não é? Suicídio era um tema assim que a gente achava que era um problema dos países europeus, não é? E não, nós temos 100 mil casos de homicídios no Brasil, não é? Da faixa etária de 10 a 24 anos, o segundo motivo de morte para essa faixa etária é o suicídio. Então é um problema assim muito grave. São pessoas jovens tirando a sua própria vida, e isso precisa ser analisado. É claro que não há somente um motivo para isso, né? Há vários motivos, né? Você não prepara um atleta somente com um profissional, né? Você prepara um atleta com vários profissionais. Ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um técnico, de um fisioterapeuta e assim por diante. Toda uma equipe que vai preparar esse atleta. A mesma coisa um suicida, né? Um depressivo e depois um suicida. Ele vai ser preparado para isso. E eu gostaria de enumerar 3 fatores que eu acho que são importantíssimos e que deveriam entrar na discussão. O primeiro fator é a família, né? A família é a família permissiva, aquela família que nunca diz não. Não é? É a família que dá tudo para a criança, né? Os pais não dizem não para as crianças. E isso não prepara as crianças para a vida. Por quê? Porque a vida diz não. A vida nem sempre diz sim para a gente. Não é? A vida diz não. E nós temos que estar preparados para isso. E a criança ou adolescente que nunca levou um não, ou raramente levou um não da família, e um não explicado, claro, não é um não simplesmente, mas um não, você não vai fazer isso por causa disso, disso e disso, né? Para que ele entenda. Mas o adolescente e a criança que nunca ouviu não, ou vai ser um animalzinho quando adulto, não é? Ele vai acabar matando uma mulher só porque essa mulher não quis mais ficar com ele, né? Vai cometer um feminicídio, por exemplo. Ou então ele não vai aceitar os nãos da vida e vai acabar entrando em depressão enfim, podendo ser um potencial suicida, não é? Então, os pais precisam mudar de postura, precisam se interessar pelos filhos, dialogar com os filhos, mostrar interesse e dizer não. Colocar limites para os filhos, porque a vida estabelece limites para a gente. Um outro ponto fundamental é a escola, não é? Mesmo aquela boa escola, tá? O que acontece? Os reitores de universidade, eles são grandes culpados. Por quê? Porque eles exigem do vestibular somente um conteúdo. Matemática, física, química, português, língua portuguesa, história. Só isso que é exigido no vestibular. E aí, mesmo as escolas boas, elas vão vomitar nos alunos esse conteúdo frio. E não se aprende na escola relações humanas.
Não se aprende na escola a pedir perdão, não se aprende na escola a compaixão, não se aprende na escola a trabalhar com equipe. Enfim, é preciso trazer afetividade para a escola. É preciso que isso se torne disciplina, conteúdo. Não é? É preciso que o professor de língua portuguesa trabalhe isso nas suas redações que ele pede. Enfim, é preciso que as crianças comecem desde lá do berçário a aprender a relação humana, ou se relacionar com pessoa. E o terceiro fator, porque já tem pessoal aqui entrando para fazer perguntas, o terceiro fator que ajuda a criar um potencial suicida é a mídia. A mídia com o seu conteúdo extremamente negativo, né? As TVs abertas, né? o que elas transmitem no noticiário. Poucos bons exemplos, né? E só coisas ruins. Não é? As novelas, a mesma coisa, é um conteúdo extremamente negativo. Então, se você tem uma família permissiva que não te ensina a lidar com frustrações, se você tem uma escola que só te prepara para o vestibular e não te prepara para a vida, para ser um ser humano, e se você você consome uma mídia que só transmite coisas negativas, são 3 fatores realmente que podem levar a criança a ter uma depressão futuramente e depois então cometer o suicídio. Vamos discutir tudo isso, tá? Todas essas questões com as pessoas que nós conhecemos e, quem sabe, mandar para as televisões críticas e pedindo conteúdo melhor, mandar carta para os reitores de universidades exigindo um conteúdo, já que o sistema é vestibular mesmo, exigindo um conteúdo mais afetivo do vestibular, não tão técnico, não é? E vamos ser uma família que coloque limites nas crianças, né? Nada de criar a menina como uma princesa. A princesinha não é princesa, ela é uma menina, não é? O menino não é o reizinho da casa, ele é um menino, não é? E tem que ser educado para ter limites, não é? Para naturalmente ser estimulado a lutar e a superar os obstáculos da vida, mas de qualquer forma como ser humano. Não é? Bom, tem um pessoal já entrando aqui na minha página e fazendo questionamentos. O Rafael Moraes, lá de Nova Friburgo, já está aqui e ele faz o seguinte questionamento. Se pessoas canonizadas podem supostamente aparecer e conversar com os que estão vivos, por que a Igreja Romana condena o espiritismo? Visto que a única diferença é que um é santo, outro apenas seres sem ser canonizados. Lembrando que acredito eu que já tiveram manifestações em centros espíritas de santos também, não é? Então, por que não reconhecer esse fenômeno, né? Eu também acho, Rafael, eu acho muito contraditório, não é? Se eu posso chegar numa igreja católica e conversar com um santo, não é? E eu acredito que ele me ouve, não é? E que vai me ajudar em alguma dificuldade, vai interceder por mim e ajudar em alguma dificuldade, por que não acreditar que num centro espírita aquelas pessoas ali têm contato com espíritos desencarnados, né? Assim é a linguagem dos espíritas. Por que não? Eu também não vejo nenhuma diferença aqui. Apenas a diferença é que aqui no espiritismo o espírito conversa mesmo com o médium, não é? Na igreja eu não ouço o santo falar comigo, mas eu acredito que ele me ouça. Então há uma comunicação aqui. Então é uma grande contradição, não é? E não só o catolicismo ele não acredita nisso, né? Ele condena isso, mas ele demoniza o espiritismo. Eu já assisti missas na televisão de padres que falam claramente, eles vão enumerando coisas que eles acham pecados e aí põem o espiritismo lá, não é? Desrespeitando uma religião
que é a religião espírita. Não é? Isso é um desrespeito a outra religião. Então eu não vejo também grandes diferenças aí, e vejo, como você vê também, uma grande contradição, mesmo porque a própria Igreja Católica, ela não só declara, tem o rol dos santos oficiais, mas ela também diz que não são só estes os santos, né? Existem outros que não são canonizados, mas que podem ser santos sim, segundo Deus, né? Segundo a realização de Deus. Bom, a Igreja Católica, aliás, tem muitas contradições, né? Você vê agora que o Papa lança um decreto que os padres pedófilos devem ser denunciados, não é? Brincadeira, né? Chegou tarde, né? Claro, uma hora tem que ser feito isso, né? Mas o grande ponto de interrogação é por que não fez antes, não é? Segundo ponto de interrogação, será que vão cumprir realmente esse decreto? Ou será que vão continuar com a política, né, de transferência de paróquia, transferência de diocese e assim por diante? Vamos aguardar, não é? Roberto Santos, por que a Igreja Católica era unida ao Estado e na Alemanha ela recebe impostos dos cidadãos? Bom, realmente, a Igreja Católica, até a Revolução Francesa, ela é bem unida ao Estado, isso no mundo inteiro, no mundo existente, não é? E depois ela vai deixando de ser. E ela, nos países ibéricos, ela vai ser até o século XVIII, mais ou menos, não é? E na Alemanha, o que aconteceu com o lance do imposto é o seguinte, essa foi uma iniciativa de Hitler. Tá? A igreja não era unida ao Estado, como era antigamente, mas Hitler quis atrair para si o agrado das igrejas, não só católica, não só a da católica, mas também da luterana. E aí ele estabeleceu o dízimo através do imposto de renda. Então na Alemanha você não paga o dízimo para a igreja, você paga um imposto de renda. E aí 8% do teu imposto de renda, se você se declara católico, vai para a Igreja Católica. Se você se declara luterano, vai para a Igreja Luterana. Se você se declara muçulmano, vai para o Islã ou para a mesquita muçulmana. Enfim, se você se declarar ateu, 8% do teu imposto de renda vai para as instituições sociais do Estado. Então, de qualquer forma, esse 8% vai para as instituições do Estado. Tá? Agora, nós temos que compreender também o seguinte, essa foi uma iniciativa política de Hitler para atrair o apoio das religiões, não é? Isso no começo do seu governo, porque depois ele foi perdendo o apoio das religiões, e à medida que ele foi praticando, colocando em prática o nazismo. Agora, também a gente tem que levar em conta o seguinte, as igrejas na Alemanha têm uma postura social incrível, tá? Tem um engajamento social muito forte, tá? Se a Igreja Católica, por exemplo, ela retirasse, ela deixasse para o Estado todos os seus projetos sociais, não é? Da Caritas, por exemplo, o Estado teria um pepino na mão, não é? Para gerenciar tudo isso. Não é? Então, o que os luteranos fazem, os católicos fazem na Alemanha é uma coisa espetacular. E não só para a Alemanha, tá? Para o mundo todo. Há entidades católicas que ajudam projetos sociais na América Latina, há outras que ajudam projetos sociais na África e há outras que ajudam projetos sociais na Ásia. Então é um dinheiro muito bem investido, tá? Muito bem investido nesse sentido, e eu acho que fica um pouco mais transparente, não é? Porque o Estado é que gerencia isso, não é? E que cobra também, não é? Obrigado, Roberto Santos, pela pergunta, viu? Um abraço à Ângela Manzano, que está acompanhando essa live. Um abraço ao padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul. E ele diz o seguinte: foi feito um estudo nos Estados Unidos que o maior número de suicídios está no grupo de homens trans. Assustadora a estatística. Com certeza é assustadora a estatística. É uma pena, não é? Márcio Assis,
E é um problema que tem que ser discutido, não é? Muito seriamente discutido. Bom, Márcio Assis, boa noite para você. O que o senhor acha da reforma da Previdência? Sabemos que minoria ganha muito e maioria pouco, mas a reforma tem que estarmos todos envolvidos, todo mundo sacrificar, senão entraremos no caos daqui a pouco. Bom, esse é o discurso unânime, tá? Pelo menos da mídia é unânime, não é? E eu estava assistindo com muita atenção o debate lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, e me deixou muito em dúvida, porque os deputados contra, não é, dizem que a reforma também está privilegiando mais os ricos do que em detrimento dos pobres, tá? Os deputados a favor diz que a atual situação é essa que a gente sabe que é mesmo, não é? Privilegia mais os ricos do que os pobres, tá? Mas eu não estudei seriamente o texto da proposta da Previdência, né? A gente precisaria estudar o texto, não é, da proposta da Previdência para ver se realmente ela está privilegiando mais os ricos, não é? Do que os pobres, senão não vai mudar muita coisa não, vai mudar alguma coisa para o Estado, não é? Mas não para o pobre, né? Que mais precisa e que deveria ter uma aposentadoria decente, não é? E poder aposentar um pouco mais cedo, que não vai acontecer, não é? Então acho que a reforma da Previdência tinha que ser uma reforma, não sei se ela porque eu não analisei, mas pelo menos uma reforma que exigisse mais dos mais privilegiados nesse país, não é? Senão a história não muda, né, Márcio? Um grande abraço para você. Marcos Augusto, um grande abraço. Ângela Manzano, sobre a questão do jovem suicida, o adulto responsável precisa ficar muito alerta sobre os indícios que esses jovens dão. Mutilações, isolamentos, toda a atenção para essas atitudes. Exatamente. Vestir-se de preto, não é? Constantemente, se isolar. Eu estava ouvindo uma psicóloga, ela dizia assim, olha, tem que ver com muita atenção se o jovem saiu da sua rotina, não é? E entrou numa outra rotina que não é a dele. Não é? O isolamento, como a Ângela colocou, não é? Então aí tem que ver, são sinais que esses jovens estão dando, não é? E que podem levar ao suicídio. Então os pais precisam entender isso e lembrar que depressão é doença, tá? Há vários tipos de depressão e há vários fatores que podem levar a uma depressão, mas fato é que a depressão é doença e precisa ser tratada, não é? E não só tratada com psicólogo, é tratada com psiquiatra mesmo, tomar remédio, senão a pessoa não sai. A pessoa precisa de carinho, precisa de atenção, tudo bem, ótimo, mas não basta carinho, não basta atenção. Um vacilo, a pessoa comete suicídio. Então precisa de tratamento médico, não é? José Oliveira, então, um alerta aí para o pessoal, como a Ângela colocou, atento aos sinais, não é? Agora, a gente tem que também entender que tem, daí ao perigo, tem também suicidas que não dão sinais, não é? Tem um suicida, estava ouvindo um psicólogo hoje falar, que tem suicida que, pelo contrário, ele representa estar muito bem, não é? E quando ele tem a oportunidade, ele acaba com a sua própria vida, né? José Oliveira, lá de Três Lagoas, o que você acha do porte de armas de Jair Bolsonaro? Bom, eu não sou a favor de armas. Quanto mais armas a gente tem, pior, né? Não acho que você precisa ser muito bom para... Tá certo que o decreto, ele tem muitas exigências. Me parece que tem 100 artigos, 60 artigos. Não é? E tem várias exigências, como por exemplo um curso de tiro, não é? Mas eu não sou a favor da arma, tá? Eu acho que o porte de arma, eu acho que não é legal ter uma arma em casa, né? Eu já acompanhei 2 famílias, por exemplo, que perderam filhos
porque tinham armas em casa, não é? Então eu acho um elemento muito perigoso, não é? A arma branca já é perigosa, a faca, por exemplo, mas imagine a arma de fogo, não é? Agora, há certas situações que realmente, por exemplo, um sitiante, que ele mora lá distante, não é? Ele mora longe da cidade, não é? É uma situação que ele precisa de uma defesa, não é? De alguma defesa, aí uma situação especial. Fiquei muito preocupado com os caminhoneiros, não acho legal dar arma para caminhoneiro, eu acho muito complicado, é alguém que está no trânsito, é alguém que muitas vezes está no estresse, é alguém que muitas vezes tem, enfim, tem situações, não é? Então eu acho muito complicado, mas de qualquer forma, a princípio eu sou contra, não é? O José Oliveira, o que você está achando do governo Jair Bolsonaro? Olha, José Oliveira, eu não estou gostando por enquanto não, tá? Por enquanto não está me agradando, principalmente esse mimimi de tuitar, do Olavo de Carvalho que fica criticando os militares, dele mesmo, aquele post que ele fez lá do carnaval, que não representa o carnaval do Brasil, enfim, tá se dando ênfase a coisas tão pequenas, né, tão bobagens, né, e não parece não estar dando ênfase a coisas mais sérias, não é? E urgentes que nós temos no país, não é? Então fica essas pautas que eu acho que não levam a nada, simplesmente ao desgaste. Eu acho que o vice-presidente, o Mourão, ele está com uma postura muito mais de presidente do que o Jair Bolsonaro, não é? O Mourão, você percebe uma postura ponderada, ele não liga para essa questão dos costumes, me parece que até ele declarou já que ele é a favor do aborto, enfim, ele tem uma postura muito sensata, não é? E principalmente ao se colocar na mídia, né? E não fica com essas coisas de twittar nas redes sociais e tal. Pô, um presidente não deve fazer isso, né? E da forma como ele está fazendo. Aí não estou vendo ações concretas aí de mudança. Por exemplo, tirar dinheiro da educação. Gente, tem que se colocar dinheiro na educação e gerenciar melhor esse dinheiro. Não é tirando dinheiro das federais, das escolas federais, não só universidades, mas escolas mesmo, não é, que vai resolver o problema da educação. A educação tem outros problemas, né? E só dizer que a universidade é foco de esquerdista, não é. Essa não é a realidade. Você tem esquerdistas lá na universidade, mas não é um foco de esquerdismo, não é? Então, se é foco de esquerdismo, então vamos trabalhar isso, não é tirando dinheiro que você vai eliminar isso. Vamos trabalhar isso daí, não é? Me parece que a Alemanha investiu esse ano 186 bilhões de euros, hein? Nas universidades e pesquisa, tá? 186 bilhões de euros nas suas universidades e para pesquisa. Então você imagina, não é, o que é um país sério, não é? É um país que investe em educação. A Coreia, ela se levantou, por quê? Porque ela investiu seriamente em educação. Bom, José Oliveira, qual o seu pensamento sobre o Olavo de Carvalho? Um cara que quer aparecer. Ele não significa nada. Ele é um cara que mora lá nos Estados Unidos, está fora do país, não está vivendo aqui o dia a dia nosso, fica falando besteira, bobagem, fica ofendendo as pessoas, ofendeu aquele militar que eu não me lembro agora o nome dele, que tem uma doença grave, enfim, é um cara totalmente sem senso, sem bom senso. Não é? E faz isso porque ele está lá na casa dele, muito bem de vida, e se falando que é um filósofo, sem ter formação em filosofia, se autoproclamando o melhor escritor do Brasil, na entrevista com o Bial. Eu não sei por que o pessoal dá atenção para um cara desse. Não é? Eu acho que é só
idiotas e pessoas sem leitura que dão atenção para um cara desse. Nem preciso falar mais nada. Eli Anderson da Silva, ele está presente aqui e diz: o senhor é a favor das igrejas pagarem impostos como qualquer empresa paga? Claro que eu sou, Eli. Eu acho que as igrejas elas fazem muito pouco. Se elas tivessem muita assistência social, como uma igreja na Alemanha, por exemplo, tudo bem. Mas as igrejas, eu acho que elas deveriam pagar impostos, sim. Eu sou todo a favor que as igrejas dêem a sua contribuição, porque é dando a sua contribuição que o Estado pode melhorar e fazer, investir na educação, na saúde, na moradia e assim por diante, na assistência social. Então eu sou totalmente a favor que as igrejas paguem seus impostos, né, como devidamente como elas arrecadam, né, isso como qualquer outra empresa, do seu montante ela deve pagar referente ao seu montante para o imposto de renda. Por fim, o Antônio Carlos Rinelli, na oração do credo, o que significa a expressão desceu à mansão dos mortos? Bom, Antônio Carlos está falando do credo católico apostólico romano, não é? É que existia a crença, talvez alguns setores católicos acreditam também nisso, que os mortos não ressuscitam na hora da morte, mas que os mortos eles ficam dormindo, não é? E a alma fica num lugar que é a mansão dos mortos. Tá? Então Jesus, quando ele morre, ele desce à mansão dos mortos e depois ele ressuscita. Ele sim, depois ele ressuscita. E os outros mortos não, eles ficam aguardando a vinda gloriosa de Jesus, que está no credo também apostólico romano, que Jesus virá, né, gloriosamente, e aí então todos os mortos vão sair dessa mansão e vão ressuscitar com os seus corpos, né? Bom, eu não acredito nisso, não dá para acreditar. Eu acredito que a ressurreição é no momento da nossa passagem, da nossa morte, não é? A passagem a qual nós damos o nome infeliz de morte, não é? Bom, nós chegamos ao final, nós temos mais 2 minutos aí de programa. Se vocês tiverem algum questionamento a fazer, não é? Então podem lançar as suas questões, que nós temos mais um tempinho aí, não é? Mas volto a frisar a questão do suicídio. É preciso se debater como os pais estão criando seus filhos. A escola, ela precisa trabalhar a afetividade, o perdão, a compaixão, o amor, a amizade, o trabalho em equipe, não é? E nós precisamos criticar a mídia que nós temos e exigir dela qualidade, né? Exemplos bons, não é? Já pensou ter um programa onde nós encontramos só exemplos bons, não é? De pessoas que deram a volta por cima, que, enfim, lutaram. Não precisa ser grandes empresários, não. Pode ser um pipoqueiro que conseguiu dar a volta por cima e hoje ele vive da sua pipoca e assim por diante. Quer dizer, eu acho importante mostrar muitos bons exemplos que nós temos no Brasil afora e não ficar mostrando somente as desgraças, né? Um grande abraço ao Camarinha, o Albino Camarim, o padre Albino, que está lá em Portugal, o Rômulo Graves, ele diz que continua tendo aula, boa noite, professor, coloca presença, não, tá legal. O Roberto Santos, diz que o senhor respondeu antes sobre ressurreição, é isso mesmo, né? Bom, então tá bom, então nós finalizamos o nosso programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, as perguntas que vocês me fizeram, a participação de vocês, e eu espero que vocês estejam no próximo programa, tá? Quinta-feira que vem, às 22 horas, nós estaremos aqui ao vivo na página e no canal da 13 da NET, tá bom? Gente, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.